acabar. Obrigada, tá? Aqui, quando eu estou compartilhando a tela, então é que eu esqueço mesmo. Nós paramos aqui no classicismo, ó. Deixa eu voltar aqui. Estamos aqui. Irias a bailar comigo? Se não tiver cerca devido? Ó, gente, então nós estamos no classicismo. Classicismo a gente fala com Camões, né? Camões é a cara do classicismo para nós, né? Principalmente porque foi nessa época aí que ele escreveu, né, a epopeia, mas que ele tornou conhecida, assim, a história de Portugal, né? Portugal estava aí em ascensão, né? Expandindo seus territórios, e ele escreve essa epopeia que narra os feitos do povo português. É como se ele colocasse, se ele desse assim a alma para o povo português, né? Que já tinha aí grandes feitos, mas não tinha uma literatura que engrandecesse a pátria, né? Uma literatura nobre. E aí o Camões escreve essa épica. Então, ó, o classicismo em Portugal, a gente estuda o Camões, né, que é o poeta da língua portuguesa. Depois dele nós tivemos aí outros grandes poetas, como por exemplo o Fernando Pessoa, né? Mas o Camões foi o cara, né? E ele fala que ele viveu e morreu junto com a pátria, né? Falei para vocês que o ano de morte dele, supostamente dito, né? Porque nada é certo sobre Camões, foi o ano que Portugal passou sob domínio de outro país. Então, para ele, Portugal morreu junto com ele, ok? Peraí, deixa eu tirar essa conversa aqui da frente. Olha, então, mas o classicismo começou em Portugal com Sá de Miranda, que tinha feito uma viagem pela Itália, e aí tinha tido conhecimento da poesia do Petrarca, né, que era poeta renascentista, e aí o Sá de Miranda começou a escrever com essas características da poesia de Petrarca. Então, o Camões, apesar de ser o principal expoente, não foi ele que iniciou o classicismo em Portugal, não é? Válido lembrar isso aí. E aí a época de Camões segue as características de toda epopeia, né? É dividida em 5 partes, sendo invocação, proposição, evocação, dedicatória, narração e epílogo. Proposição é que ele se propõe a cantar. O que ele vai cantar, né? Ele fala aqui, ó, lá na sua página 139. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados partiram ainda além da Taprobã. E a invocação, ele invoca as deusas, principalmente a deusa da Mnemonese, né? Mnemonese, para que ela não deixe ele esquecer de nenhum feito, que ele cante com muita grandeza, né? A dedicatória é para quem está financiando aquela viagem ali, no caso, o rei de Portugal, né? Essa epopeia dedicada ao rei de Portugal. Depois, a narração é a história propriamente contada. Aí que ele começa a contar a história que ele se propôs a contar, né? E aí é bacana que ele fala assim, olha, nesse canto 1 ainda, ele fala que cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cálice de Alexandre de Trajano, as famas das vitórias que tiveram, que eu canto o peito lustre lusitano, a que Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Então, você observa como que ele engrandece o feito dos portugueses, né? Ele coloca num patamar mais alto esse feito dos portugueses, num patamar mais alto do que a Guerra de Troia, né? O retorno de Ulisses para casa depois da Guerra de Troia. Então, para ele, esse feito dos portugueses é maior do que todos os outros feitos que já aconteceram. E aí o epílogo é quando ele faz esse apanhado da narrativa, né? E como que amarra as pontas, dá um desfecho, né? É um apanhado, um resumão, o epílogo é um resumão e o desfecho da narrativa, né? Desse poema épico. O poema épico tem as características, tem todos os elementos da narrativa, não é? O narrador, ele se encontra, é um aedo, né? Chama aedo, essa pessoa que conta aí a história. Ele visualiza, mas de longe, né? Ele não participa ativamente dos fatos, ele não enxerga de perto os fatos, né? Ele é um narrador, mas que fica de longe dos fatos narrados.
Depois nós vamos ter a lírica do Camões. A lírica dele vai cantar, ó, tem influência da tradição popular portuguesa, com redondilhas, né? A redondilha é a medida velha ainda, né? Que é a medida da Idade Média, a redondilha maior, versos com 7 sílabas poéticas, certo? Influência da antiguidade clássica, e ele também inicia a medida nova, que já é o soneto, né? Que são os 10 sílabas poéticas, forma fixa, né? Platonismo amoroso é muito presente na lírica camoniana, né? Esse amor platônico que não consegue ser vivido, que não consegue ser atingido aqui nesse plano, precisa de um plano superior para poder realizá-lo. Tem uma visão idealizada da mulher, essas obras dele. A análise do contraditório dos conceitos do mundo. A gente percebe os paradoxos do homem no mundo, nessa lírica já, né, do Camões. Baseado nesse amor platônico, né, dos conceitos do mundo, a inconstância das coisas, a mudança das coisas. Então, a gente vê aqui, ó, o amor platônico. Alma minha gentil, que te partiste tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viveu cá na terra sempre triste. Então, ela morreu, mas eu também hei de morrer. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te. Quão cedo de meus olhos te levou. O amor platônico, não conseguiu vivenciá-lo nesse plano, mas vai vivenciá-lo num plano acima desse, né? O plano espiritual, digamos assim. Então, esse amor é baseado na ideia do Platão, né? A contraposição entre o ideal, o real, e o sensível, né? Que é o sentimental. Como eu falei, já é medida nova, né? Esse soneto, 10 sílabas poéticas. E outra coisa que a gente visualiza nas obras, nesses sonetos do Camões, é também essa valorização de lembrança é maior do que... O eu lírico, ele valoriza muito mais as lembranças com a mulher amada do que a vida real em si, não é? Aqui é da mudança, que eu falei, muda-se os tempos, muda-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Aqui o que mais assusta o eu lírico é que a mudança já não se muda como antigamente, né? E afora este mundo mudasse cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda como soia, ou seja, como antigamente. Até a mudança mudou, né? Então, é o desconcerto do mundo, né? Que a gente percebe na obra dele. Uma característica presente na obra do Camões, é isso que eu ia falar aquela hora, me perdi, é o universalismo. Por quê? O homem falado, o amor, o sentimento, o homem que sofre no poema do Camões, ele não é um homem de determinada época. Isso serve para qualquer homem de qualquer época, em qualquer lugar. Não é? Esse é o caráter universal da obra do Camões, e não um caráter temporal. Né? A obra dele é atemporal, porque esse sofrimento que ele fala aí, né, não é típico de determinado tempo, de determinado homem, de determinado lugar, mas ele se enquadra em qualquer homem, de qualquer tempo, de qualquer lugar, né? É o caráter universal da obra do Camões. Esses sentimentos aí são universais, ok? Esse amor platônico não foi explorado só nas obras literárias, mas também nas artes de um modo geral, né? Mas agora nós vamos falar de Renascimento. A gente vai ver algumas obras pictóricas aí bastante... Nós vamos ter, né, nessa época, obras pictóricas bastante famosas. Então, esse neoplatonismo, esse desconcerto do mundo, foi explorado também nas obras pictóricas, como essa daí, ó, Amor Sacro e Amor Profano, né, que já foi tema explorado na lírica do Camões, né, o amor sacro e o amor profano. O amor sacro é aquele que não almeja a concepção amorosa em si, né? A realização do desejo, né? O amor sacro. Já o amor profano almeja, ok? E aí nós temos uma deusa nua, né? Seminua, segurando uma lamparina, né? Que pode significar o conhecimento divino, e sentada aí do lado de uma fonte ricamente ornada, né? E aí nós temos uma outra dama, toda luxuosamente vestida, penteada, segurando aí uma bacia, uma vasilha com joias preciosas. Essa é a caracterização da imagem, que já me disse isso aí, né? Eu não interpretei isso tudo, não estou nem vendo joia preciosa ali dentro.
mas dizem que isso aí é uma vasilha com joias preciosas, né? Com pedras preciosas e joias. E tem aí esse menininho aí no centro, né? Que é o Cupido, né? Que é responsável por disparar o amor, né? E aí o amor sacro é o da deusa seminua, é que ela está desprovida de tudo que é material. E ela traz na mão somente essa chama acesa, que pode representar aí a, 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 a centelha da espiritualidade. E essa outra aí, que está toda bem ornada, é que é o amor profano, que é a valorização de coisas materiais, não é? Eu sugiro que seja a mesma pessoa, né? Que elas são muito semelhantes também, não é? Bastante bacana essa pintura aí. Essa pintura aí do Tiziano Vitiello, Amor Sacro e Amor Profano, né? E todas duas têm aí o ideal de beleza do Renascimento, né? Beleza renascentista, se observa. Igual a deusa Vênus. Ah, nossa, poxa, não tem, não. Igual a deusa Vênus, o nascimento da deusa Vênus, não é? São branquinhas, com corpinho escultural, não é? Parece que foram esculpidos em mármore, não é? Então, tem a beleza renascentista aí presente nas duas moças. É, falando da arte renascentista ainda, né, como eu falei que esse amor platônico, aí, o amor sacro, o amor profano, foi explorado por outras vertentes, né, artísticas, não só na literária, mas nas obras pictóricas e esculturas. A gente tem aí, para falar de arte renascentista, né? O Camões, em Portugal, como falei, com a literatura, o Petrarca ou Dante Alighieri, na Itália, na Inglaterra, o William Shakespeare, né? E a gente percebe que tudo isso, né, tanto a obra literária como pictórica e escultura, elas são obras do Renascimento, né? Todas elas trazem esse ideal de sagrado profano, o desconcerto do mundo, o amor platônico, todas elas trazem essas características, né? E aí, os escultores e pintores do Renascimento, o que eles queriam inovar, não que eles queriam fazer diferente do que era, mas eles queriam trazer inovações de técnicas de pintura, por exemplo, mostrar a dimensão, né, num quadro, como se tivesse uma visão em 3D, uma visão de profundidade, né, que até então não tinha sido usada. As obras da Idade Média, gente, também foram muito importantes. Só que por que elas ficaram um pouco ofuscadas? Por causa do avanço científico, tecnológico, medicinal, tudo daquela época. Então, as obras pictóricas da Idade Média, elas foram um pouco ofuscadas por essas descobertas todas, né, esses outros campos. E aí, como eu falei, desse desejo de mostrar para o observador, né, para o espectador, uma tela que tivesse como se fosse em 3D, eles inovaram nesse jeito de fazer a pintura, né? Aí essa apostila de vocês trouxe o casal Arnolfini aqui. Eu coloquei aqui o casal Arnolfini, que é como se esse pintor, né? Esse pintor Jan van Eyck, ele tivesse presenciado esse momento, é como se ele tivesse tirado uma foto, né? Uma casualidade do casal, né? Que está viajando para os Países Baixos, né, com a sua noiva e chamou o cara para poder tirar uma foto. Então, assim, é uma coisa bastante íntima, bastante casual, como eu falei, né? Normal, da vida normal desse casal aí. E esse pintor é como se ele estivesse presente, né? Tanto que na, na assinatura ele escreveu, né? Jan van Eyck esteve presente, né? Ou seja, esteve aqui. Quer dizer que ele visualizou essa cena do casal. Tipo isso, é como se fosse um fotógrafo. Então, aí ele coloca já essa cena em 3D, você observa. E tem lá atrás, tem aquele escapulário, que é uma é como se fosse a conta de terço, né? Do catolicismo, essa coisa redonda aqui, ó, que mostra como se fossem passagens de Cristo. E ali aí a cama do casal, o chinelo, o cachorro, coisas assim, bastante normais. As frutas aqui sobre a mesa, aí no parapeito da janela, né? Tudo bastante. Nada de esplêndido, né? Coisa de vida normal mesmo. E ele colocou aqui, ó, aqui no centro desse escapulário, desse rosário, desculpa, tem aqui como se fosse um espelho, e aí tem a imagem refletida do casal e dele, né? Para ele ficar realmente
na foto, né? Porque ele colocou até assim, né, que ele esteve presente, então realmente ele esteve presente, ele colocou ele ali na foto. Não se sabe se foi um pedido do casal, ou se foi ele mesmo, a ideia dele mesmo, do pintor. Mas aí a gente já percebe essa imagem, né, meio que em 3D, né, em profundidade, certo? Isso foi uma inovação para a época já, né? Outra obra, né, e outro grande nome que a gente fala aí na arte renascentista ainda, é o Da Vinci, né, com o sorriso enigmático da Mona Lisa. O Da Vinci, ele criou uma nova técnica nessa época também, como falei, que é época de inovações, né? Ele criou uma nova técnica chamada esfumato, né, que só ele conseguia fazer, que é esfumar as extremidades que, por exemplo, por que é o sorriso enigmático? A gente não sabe o estado de espírito da Mona Lisa, porque o canto dos olhos e os cantos da boca, né, quem desenha rosto, sabe que é aí que reside o estado de espírito daquela pessoa retratada, né? Se está triste, ou se está assustada, ou se está feliz, né? São os olhos e a boca que induzem essa percepção do estado de espírito. E no caso da Mona Lisa, você não sabe nada. Por quê? Porque quando chega na extremidade dos olhos e da boca, é esfumado, né? Não tem aquele contorno delineado. Ele sempre deixa, o Da Vinci, ele sempre deixa para o espectador, é como se ele fosse o coautor da obra, né? Deixa para o espectador tirar sua conclusão sobre, sobre o estado de espírito aí da Mona Lisa. Né? Muita coisa gira, né? Muitas especulações giram em torno da pintura, né? Que tem no olho esquerdo dela tem o LV, que seria o nome dela, mas na verdade é LV de Leonardo da Vinci. Então, muita coisa, né? Qualquer indício de quem seja a Mona Lisa, quem tenha sido a Mona Lisa na vida do Da Vinci, né? O que gira é boato, não tem nada ao certo, né? Mas bastante bacana. Essas especulações que são provocadas justamente por isso, né? Por ele ter deixado esse enigma, né? O rostinho dela aí, você não sabe se ela tá rindo, se ela tá triste, se ela tá irônica, se ela tá sarcástica, você não sabe. Sabe-se que a obra tem mais intertextualidade no mundo inteiro, né? Tem a Mônica, de Mona Lisa, tem o Mr. Bean, de Mona Lisa, segurando seu ursinho, tem o Homer Simpson, tem N personagens com essa posição aí da Mona Lisa, né? Então, o Da Vinci foi, sim, um grande nome dessa época do Renascimento, né? O italiano Leonardo da Vinci. Depois nós vamos falar de um outro grande artista italiano aí, que é o Michelangelo, né? Alma de pedra. Por que alma de pedra? Porque ele pintava, mas ele gostava não é de esculpir no mármore, não é? Como ele fez o Davi. Né? Ele aprendeu com outro grande nome da Itália, né? Que é o Domenico Gilardino, que ele foi um grande pintor antes. Ele, no ateliê dele, né? O Michelangelo aprendeu a traçar essas formas majestosas aí, que tem até no teto da Capela Sistina, né? Capela Sistina, feita pelo Papa Sisto VI, por isso ter esse nome, né? Ele pintou vários profetas, né? O Michelangelo pintou vários profetas em tamanho gigantesco. Essa imagem que está aqui na sua página 142, ó. E aí eu fiz um recorte desse profeta aqui. Ó, eu virei ele aqui, ó. É esse profeta aqui que eu coloquei ali, o profeta Zacarias. Então, ele fez aí um painel gigantesco, né? Com esses profetas alternados com as sibilas, né? Que eram aquelas mulheres que tinham o dom da profecia, né? Chamadas de bruxas, de feiticeiras. Mas ele fez essas pinturas aí dos profetas do Antigo Testamento, no teto da Capela Sistina. E aí, como aqui é muito um emaranhado muito grande, e aqui também tem a criação, né? Aqui no centro, um pouquinho mais à direita, tem a criação do homem, que nós já falamos anteriormente, né? Que é uma obra baseada no humanismo, né? Que até desperta curiosidade se foi Deus que criou o homem que criou Deus, não é? O humanismo estava tão em alta, né, gente, que invertem-se até os papéis, né, de criador e criatura. Mas aí eu fiz esse recorte do profeta Zacarias só para a gente entender um pouquinho melhor, porque é muito emaranhado de muita gente aqui. Eu fiz esse recorte aí. Ele está de ladinho aqui nessa primeira foto, ó, de vocês. Aqui, o Zacarias. Certo? Então,
O material preferido do Michelangelo, como eu falei, era a pedra. A pedra. A pedra, ele esculpiu aí o Davi. O Davi, né, reza aí a passagens bíblicas, que era um menino franzino, né? Ele era bem miudinho e venceu o gigante Golias atirando uma pedra, né? Do seu alforje, atirou uma pedra na sua fronte e matou, venceu o gigante Golias. Matou, venceu o gigante Golias. Mas esse Davi do Michelangelo, ele é diferente. O Davi do Michelangelo, ele é forte, né? Olha lá como é que ele é. Sarado, ele é um homem com as feições dele, né? De determinação, né? Não é aquele menino franzino citado nas passagens bíblicas. E por isso ele é o homem do renascimento. Davi é considerado o homem do renascimento. É justamente por isso, por causa essa mão grande, olha, até chamar de mão colossal, né? Que ele é um brutamontes, olha, observa. Né? Então não é aquele menino franzino, né? Então ele é chamado de o homem do renascimento. Não é aquele menino indefeso, né? É o homem do renascimento. Por que o homem do renascimento? Que luta não só com o gigante, mas com as adversidades de uma vida, não é? Por isso que é chamado homem do renascimento. É humano, né? Lida com essas adversidades da vida humana, ok? Michelangelo Buonarroti, Davi. Essa estátua aí tem 5 metros de altura e ela é feita de uma maneira que você olha de baixo para cima, né? 5 metros. Ela tem 5 metros a estátua, a partir do pedestal, né? Ela tem uma base e dali para cima tem 5 metros. Ele é feita de uma forma que você, olhando de baixo para cima, você enxerga ele em tamanho normal. Ou seja, ele é feita a parte de cima bem maior, assim, um tanto quanto maior, né? Do que a parte de baixo. Porque o Michelangelo, assim como o Da Vinci, né, gente? Ele sabia tudo de anatomia, não era dissecou vários corpos, né? Até encontrar, até descobrir como é que era a composição ideal. Não era só pintor, mas sabia muito de anatomia, de medicina, de engenharia, botânica. O Da Vinci, por exemplo, desenhou armas de guerra que puderam depois ser esboço de o escafandro mesmo, foi ele que primeiro desenhou o escafandro, né? Então, assim, não é muita técnica só num desenho, mas também muita sabedoria envolvida em um desenho, em uma escultura, não é? É sabedoria de mestre envolvida numa escultura. Então, a imagem, você olha de baixo para cima, você não vê ela afinando, né? Quando você vê uma coisa de baixo para cima, ela vai aqui afinando um pouco a extremidade de cima, né? Mas não, ele é feito de uma maneira assim, meio triangular, né? A parte de cima maior, para descontar a sua visão de baixo para cima. Entenderam? Entenderam, né? Que eu falei, né? Então, você vê o Davi de uma forma com as medidas, né? Normais, mesmo estando a mais de 7 metros de altura. Ok? Bastante bacana, né? E aí eu peguei essa fotinha aqui, um recorte, essa imagem, que aí dá para a gente ver, né? O corpanzil, você já está vendo, né? O corpo você já vê com a imagem que a gente tem aqui, ó, na sua apostila, você já vê que ele é ele tem uma anatomia bastante forte. E aí eu peguei essa daqui para a gente ver o rosto, né? Porque fala que ele é o homem do renascimento, que tem uma tez forte, que ele encara a vida, que ele passa por problemas, não só vence um gigante, mas não inventa só uma batalha com Golias, vive todas as intempéries humanas. É por isso que eu peguei essa fotinha da cara dele, ok? Então, aqui, ó, coloquei para vocês aqui um quadro, assim, comparativo, que tem até aí na sua apostila, comparando as temáticas e os aspectos formais do trovadorismo e do classicismo, né? O que é temática de um, o que é temática do outro, ok? E depois, atenção às cantigas aqui, tá? Saiamos daqui. Deixa eu interromper aqui. Depois nós já vamos, então, acabou o classicismo, a gente já vai começando o quinhentismo, que é o que começa a literatura no Brasil, né? O quinhentismo brasileiro marca o início da língua portuguesa, o início. A carta do Pero Vaz de Caminha é considerada a certidão de nascimento do Brasil, porque foi a única coisa escrita
sobre águas e solo brasileiro, né? Uma parte dela é escrita sobre águas, né? Que ele ficava ali na amurada do navio escrevendo. Então, a gente tem essa carta do Pero Vaz, que trata de falar as características da terra recém-descoberta, dos povos, né? Duas eram as preocupações dos portugueses ao chegarem ao Brasil, né? Primeiro, as condições de ocupação, saber se o povo era fácil de ser dominado, né? E as condições, para saber, né, se podia ter exploração, né? Condições de ocupação, entende-se de exploração. E também se havia ouro, pedras preciosas, algo a ser explorado, né? Então, essas eram as preocupações da armada do Pedro Álvares Cabral, né? Admitiu o menino aqui. Então, quando a gente estuda o quientismo, a gente tem aí uma divisão do quientismo, né? Em literatura informativa e literatura jesuítica. Essa literatura informativa é porque precisava se informar o rei de Portugal, como falei, né? As características da terra, né? Características dos povos, do povo recém-descoberto. Então, essa carta ela vai ser altamente descritiva, né? Ela não tem uma característica de escola literária, né? O quientismo não tem característica de escola literária, mas, como eu falei, né, as primeiras produções literárias escritas no Brasil. Então, essa parte da literatura informativa, ela é... Cadê, gente? Deixa eu achar aqui no slide. Ela é bastante... uma carta bastante altamente descritiva, com alto poder descritivo, até de comparações, ele usa nesse vale de comparações para poder explicar para quem não está vendo, né, como se tivesse que fazer um painel do Brasil, né? E aí, quando nós vamos para a literatura jesuítica, nós temos aí como representantes, né, o padre Zé de Anchieta e o Nóbrega. Eles tinham essa literatura mais voltada para a didática dos povos gentios, né? Porque uma preocupação deles era ensinar a língua portuguesa, porque como que eu vou dominar um povo que não entende o que eu faço, né? Então, os padres escreviam essas obras, né, com essa característica aí, com esse anseio de ensinar também o povo. Oh, meu Deus do céu! Espera a mãe, minha filha, tá terminando. Deixa eu só pegar aqui para a gente ver rapidinho essa importância do contexto histórico. Nós já sabemos, né? Foi paralelo ao classicismo, essa viagem. A literatura, peraí, deixa eu voltar aqui, gente. Isso aqui. A literatura do quientismo tem como tema central os próprios objetivos da expansão marítima, que era a conquista material e a conquista espiritual. Uma coisa que também e isso foi bastante focado na época do Camões, né? Ele mostra assim esse desejo, esse anseio de enriquecer digamos, da burguesia, né? Faz essa crítica e em contrapartida das vidas que eram perdidas nas naus que não voltavam, né? Então aí nós temos as duas tendências, literatura de formação ali, importante nome para o Vaz de Caminha, e a jesuítica, o Manuel da Nóbrega e o Zé de Anchieta e Fernão Cardim. O Manuel da Nóbrega e o Zé de Anchieta, os dois criaram uma escola em Piratininga, São Paulo, que foi em torno dela que cresceu a cidade de São Paulo, né? A carta tem importância em três aspectos. O aspecto literário, porque pela carga de elementos líricos que contém. Por que elementos líricos são importantes? Porque é a partir da carta que os pintores depois vão fazer, igual o Victor Meirelles, vai fazer aquelas pinturas dos primeiros contatos dos portugueses com os indígenas, né? É a partir desse lirismo presente na carta, dessa descrição, né? A importância histórica, a primeira, portanto, a mais importante referência sobre a origem e descobrimento do Brasil e do povo, e a importância linguística, como eu falei, por se tratar do primeiro texto em língua portuguesa escrito sobre água e terras brasileiras, né? Então, aí depois nós temos essa questão dos detalhes, que foi importante. A carta faz um relato, né, da passagem deles por aqui. Essa carta também foi base para se fazerem filmes sobre o Brasil. Tem um filme que chama Missão, que é brasileiro esse filme.
tem o outro com Celton Mello, Débora Seca, Camila Pitanga, que se chama Caramuru, a invenção do Brasil. O Caramuru é até a epopeia, né, brasileira, a epopeia de língua portuguesa brasileira, do Santa Rita Durão, né, que narra as viagens, as façanhas do Diogo Álvares. Lembra que ficou naufragado perto de uma tribo? Então, aí duas índias se apaixonam por ele e vai contar a história, né? Esse filme aí. Os primeiros sinais de vida, tá bom. Aqui tá desmembrando a carta, né? Caminha e faz uma conclusão bem otimista da carta. Dá-se a nela tudo por bem das águas que tem. Né? Mas o melhor que se pode fazer e o melhor fruto que delas pode tirar será salvar essa gente. No final, ele termina assim: como salvar? Salvar no sentido de instituir a nossa fé católica, né? Introduzir nosso idioma, né? Salvar essa gente da falta de informação, né? Que ele diz, ok? E aí nós temos depois vários autores do modernismo que vão dialogar com essa fase do Brasil, né? Essa carta tem essa importância histórica, né, gente? É a partir dela que o Oswald de Andrade faz esses poemas piada, não é? Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, de fevereiro, carnaval, o índio tinha despido o português, né? E essa terra é linda e generosa, em se plantando tudo dá. Aí esse senhor está aí tentando plantar, eu não sei se ele está plantando parece-me que é uma construção civil, né, que esse mocinho está pensando em plantar aí. Não entendi que é dinheiro, não vi dinheiro, não. Parece que é um prédio, já cortou tudo. Tá plantando. Então, essa intertextualidade acontece graças a a importância dessa carta, ok? Deixa eu ver aqui mais o que nós temos. A filmografia, como eu falei, ó, Caramuru, Invenção do Brasil, de 2001, 20 anos atrás, mas bastante bacana, é muito engraçado, né? Claro, tem Celton Mello, é tudo engraçado. A literatura jesuítica, como eu falei, olha, em 1549 que chegaram os primeiros jesuítas aqui no Brasil, né? Com a missão de divulgar a fé entre os colonos, oferecer catequese aos índios e dar educação. Então, a literatura jesuítica tem essa didática aí, né? Introduzir a fé cristã, ensinar a língua portuguesa, dar educação, ler, escrever e contar. E esse foi o grande nome, né? Da Companhia de Jesus, o Padre Zé de Anchieta. Okay? Tem grandes obras, muitas obras, escreveu poemas líricos e épicos, autos, cartas, sermões, mais um monte de coisa. E o Manuel da Nóbrega também, que escreveu Convenção dos Gentis. Aí eles criaram, em 1554, ó, esse colégio no Planalto de Piratininga, que deu origem à cidade de São Paulo, como eu disse, está lá de pé até hoje. Ok? O Anchieta ali no Espírito Santo tem a cidade, né? Onde ele catequizava os índios, né? Bastante bacana aquilo ali. Acho que tinha que ter uma divulgação maior por parte do governo do estado, porque aquilo ali é parte do Brasil, né, gente? É onde ele viveu, tem até um fêmur da perninha dele, tá lá. Um esquifezinho de vidro, bastante bacana, mas tem pouca divulgação, porque aquilo ali é o começo do Brasil. Aí um haikai do Padre Zé de Anchieta, intertextualidade. Por que é um haikai? Porque um haikai é um poema que só tem 3 versos, ok? A nossa sala está acabando. O início do teatro brasileiro começou aí também, né? Porque o Padre Zé de Anchieta percebeu que os índios gostavam muito de encenar, não é? E aí ele criou peças em que ele misturava deuses cristãos com os deuses pagãos, né? E a Virgem Maria com o Deus Tupã, mas os santos da Igreja Católica, né? A fé católica sempre se sobrepunha o cristianismo sempre se sobrepunha aos indígenas, né? Os deuses indígenas. Então, uma maneira de ele